Olá, amigos, amigas, sobretudo torcedores e torcedoras do Palmeiras. Bem, o Verdão anunciou na última quarta-feira, dia 11, a contratação de um jogador que chegava da segunda divisão do futebol brasileiro. Uma contratação que não foi fruto de muitos holofotes, de muito alarde. O cara chegou um tanto quanto pianinho, devagar, já inclusive foi muito bem recepcionado e também já atuou pela equipe rapidamente entrando no último jogo do Verdão. Mas eu quero chamar a atenção para essa contratação que aconteceu na semana passada, porque acho que vale muito a pena. Eu pensei inclusive em fazer um vídeo, passou um pouco batido, e agora mesmo assim, mesmo já alguns dias passados, eu acho que vale a pena comentarmos um pouco sobre essa contratação, porque de fato, a meu ver, é um ótimo reforço para o Palmeiras. O Verdão tem feito contratações pontuais muito interessantes. Acho que é o que se faz quando se tem um bom elenco. As contratações precisam ser pontuais. Tem sido assim com o chileno Kusevich, com o outro zagueiro, o Alan, zagueiro ítalo-brasileiro, e agora foi com o Breno Lopes, que vem do Juventude para reforçar o Palmeiras. Bom, é interessante, né, que o Palmeiras tem um elenco muito bom, perdeu muitos jogadores, alguns que vão voltar somente em 2021, tem perdido jogadores aí para datas FIFAs, tem perdido jogadores por lesão, muitos desfalques, muitos. Mesmo assim, a gente olha para o elenco do Palmeiras e a gente consegue ainda ver qualidade, ou seja, alguma coisa de boa andou sendo feito nesses últimos anos, ao menos em termos de planejamento de elenco. Certo que é bem certo que um ou outro jogador chegou e não resolveu muito bem, que não rendeu tudo aquilo que se esperava. Mas se a gente olhar para dentro do campo, para aquilo que o jogador tem feito dentro do campo, o Palmeiras tem sido aquele que melhor tem contratado no futebol brasileiro nos últimos tempos. Claro, um ou outro não deu certo. Se a gente olha, inclusive para essa questão de dentro do campo, acho que o Palmeiras era bem questionável aquela contratação do Lucas Lima, por exemplo, que não vinha jogando no Santos uma bola tão redonda quando fora há já um bom tempo contratado pelo Palmeiras. Mas este foi um caso bem raro. Outros jogadores têm sim jogado muita bola dentro do campo. Inclusive o Angulo, que foi emprestado novamente pelo Palmeiras, no caso agora para o Botafogo. Este jogador, Breno Lopes, como é que eu conheci esse atleta? Como é que eu conheci este atacante? Eu estava estudando, resolvi estudar os jogos da Série B, eu gosto da Série B, para estabelecer, para ver ali o que havia de comum nos jogadores, nos atacantes e meio-campistas dos times da Série B, para indicar bons reforços sul-americanos para as equipes da metade, né, da tabela para baixo do Campeonato Brasileiro e também para times da Série B. Então, eu tinha visto o Juventude jogar apenas duas vezes. Em uma dessas partidas o Breno Lopes não atuara, e na outra partida ele jogou uma bola extremamente redonda. Foi uma coisa assim muito interessante de se ver. Contudo, achei que aquilo talvez tivesse sido uma coincidência. Foi muito acerto, foi muita coisa boa que eu vi no jogo. Então achei que poderia ter sido ali uma coincidência. Passou um pouco despercebido. Mas aí quando eu comecei a estudar o padrão dos atacantes, eu percebi que quando eu fui para os números dos atacantes, a forma como eles construíam, né, esses números dentro de campo, aí realmente eu me impressionei com esse jogador. Eu percebi que havia na Série B um jogador de bom nível, de muito bom nível, de nível de Série A, atuando na Série B do Campeonato Brasileiro. Era o Breno Lopes. E aí, como é que ele construía esses números? Como é que ele fazia tantos gols, né, vice-artilheiro da Série B? Como é que ele atuava ali no setor de ataque? Eu percebi que era um jogador que poderia atuar como centroavante, pode atuar como centroavante. Eu percebi que ele poderia atuar também como segundo atacante, pode atuar como falso 9, como 9, como jogador de lado de campo pela direita, pode atuar preferencialmente como lado de campo pela esquerda. Ele inclusive é um jogador ambidestro, arremata com as duas pernas muito bem, de curta distância, de média distância e inclusive até de longa distância. É um jogador interessante porque não somente por fazer gols e não somente por ter muita velocidade, é um jogador que dribla com certa facilidade, tem habilidade no drible de velocidade e até no drible curto. Mas não é somente por isso que ele é interessante. Ele é mais interessante ainda pelo fato de que tanto em uma posição ou em outra ele consegue render da mesma maneira. O dinamismo dele é muito interessante, né, de se ver, porque tem qualidade atuando como segundo atacante, como extremo por um lado, extremo por outro, falso 9, e olha, vou dizer para vocês, teve uma situação que eu o flagrei vindo do meio de campo, carregando a bola pelo corredor central e fazendo isso também muito bem,
como se fosse um típico meia de condução. Então é um jogador, eu fiquei impressionado realmente por ele ter aqueles números e aquele desempenho atuando na Série B, e achei que de fato não ficaria muito tempo ali no Juventude. Andou sendo sondado pelo Galo e chegou agora ao Palmeiras por um valor até um tanto quanto alto para jogador de segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas este investimento está completamente de acordo para o que joga este atleta que chegou, e muita gente não deu muita atenção assim, como eu disse, talvez em função de ter vindo da Série B, mas é um jogador que pode ser muito útil para o Verdão. O Palmeiras perde o Wesley até 2021, perdeu outros jogadores também para 2021, que só voltam em 2021, jogadores que estão sendo lesionados, né, e outras situações também. Ele chega para um elenco já um tanto quanto muito bem formado, que apesar de todos os desfalques ainda é um bom elenco. Isso talvez tire um pouco, né, da pressão para chegar e ser o salvador da pátria, porque este é um dos grandes problemas da adaptação de um jogador ao novo clube, quando ele precisa ser o salvador da pátria. Ele felizmente chega para uma equipe que, mesmo com todos os desfalques, mesmo com todos os problemas, continua sendo uma equipe extremamente competitiva e bem interessante. E nesse caso, isto facilita muito a sua adaptação. Acho que pode ser uma excelente alternativa para a ausência do Wesley. Então, meus amigos, esse vídeo é para registrar isso, a minha impressão sobre este jogador. Não o fiz antes, né, por algumas questões que passaram, mas estou fazendo agora porque acho que ainda estão dando pouco valor para este novo reforço, e ele pode sim gerar muita alegria para a torcida do Palmeiras em pouco tempo. Então anotem aí, Breno Lopes, novo reforço do Palmeiras, pode sim ser um jogadoraço, embora tenha vindo da segunda divisão do futebol brasileiro. É isso, amigos, obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final.